Quero convidar os irmãos e irmãs, os nossos queridos amigos e convidados, para abrirmos a palavra de Deus. Nós vamos ler o segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos de seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vem escudo uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então, Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Ameleque, filho de Jerusbete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o Heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu teu servo Urias o Heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele.
intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu animas Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Capítulo 16, verso 14. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão. Até aqui. Por que é que Davi chegou exausto ao Jordão? É sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês nesta noite. Irmãos, a Bíblia verdadeiramente é a verdade. E uma das razões porque a Bíblia é a verdade é que a Bíblia não oculta os pecados daqueles que andaram com Deus. A Bíblia não tenta camuflar, maquiar. Não tenta passar um verniz, um cosmético, para esconder os erros e falhas daqueles que num dado momento da vida tropeçaram e caíram. Davi é um dos homens mais fantásticos da história bíblica. Ao ponto do Messias receber o título de filho de Davi. Ao ponto da Bíblia dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ao ponto de Deus chamar Davi de detrás de suas ovelhas, nas campinas toscas de Belém, para ser rei de Israel. Ao ponto de Deus dar-lhe talentos e dons, e coragem, poder e destreza para defender a sua nação, para guerrear as guerras da sua nação, para conduzir a sua nação às vitórias mais esplêndidas. Entretanto, Davi teve um ponto fragílimo na sua vida. Davi foi um homem que não soube lidar com sua família. Davi conquistava reinos, Davi vencia batalhas, Davi vencia um urso, Davi vencia um leão, Davi derrubava um gigante, Davi enfrentava exércitos inimigos, Davi era um campeão em todas as batalhas. Mas Davi não soube lutar as guerras da sua casa com sabedoria. E esse texto que lemos, sobretudo o último, fala que Davi está fugindo de seu filho Absalão, que quer matá-lo, que quer tomar-lhe o trono. E nesta fuga, juntamente com seus homens, Davi já velho, Davi já cansado, Davi já pressionado por tantas tensões, diz a Bíblia que ele chega ao ponto da exaustão. Mas eu quero lhes dizer, meus amados irmãos, que o que mais provoca exaustão no coração do ser humano é o pecado. Não é o trabalho. Quando você está cansado do trabalho, uma noite de sono e uns dias de férias, renova suas forças e você volta com vigor redobrado. Mas o pecado estiola o espírito, seca a alma. O pecado faz você definhar. Quando uma pessoa que conhece a Deus tropeça, cai, está vivendo no pecado, está desobedecendo a Deus, está na contramão da vontade de Deus, ele vai murchando por dentro. Foi por esta causa que Davi está exausto, abatido, destruído por dentro. Eu queria examinar com os meus irmãos quais foram as causas que levaram Davi a esta exaustão. Em primeiro lugar, queridos, texto lido hoje, de 1 Samuel 11, a infidelidade conjugal de Davi. Era uma batalha. Davi ficou só em Jerusalém. Diz a Bíblia que à tarde
estava no seu leito. Davi estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, vendo a pessoa errada, desejando ter a experiência errada. Diz a Bíblia que Davi levanta-se do seu leito, começa a perambular, e de repente ele olha para uma mulher extremamente formosa se banhando. E aqui é um ponto interessante da psicologia humana. Os homens gostam de olhar e as mulheres gostam de ser olhadas. E aqui um grande perigo. Porque Batseba não tomou as devidas precauções para fechar a sua casa e Davi não tomou as devidas precauções para não olhar para onde não devia olhar. E aqui entra um outro aspecto, que pode ser um laço. É o que se chama do mito da grama mais verde. Davi já era um homem que estava na contramão da vontade de Deus nessa área, porque a Bíblia diz que os reis não podiam multiplicar mulheres. E você vai notar que há um registro anterior a este, quando Davi tem 6 filhos, cada filho com uma mulher diferente. Quebrando já um princípio de Deus. Já não bastasse o fato dele ter tantas mulheres e ter também concubinas, ele quer mais uma. E diz as Escrituras que alguns passos foram dados para que Davi caísse nesse pecado. Primeiro, a solidão. A solidão pode ser um grande laço. Segundo, alimentar a sensualidade. Se Davi apenas tivesse olhado e fosse um acidente aquele olhar, e ele tivesse desviado o seu olhar para suas outras atividades, não teria ele caído. Mas ele olhou e continuou olhando. O problema é o segundo olhar, o terceiro, e daí um desejo lascivo. Terceiro sinal, quando a pessoa tapa os ouvidos à voz da consciência ou os avisos de Deus. Ele mandou saber quem era aquela mulher. Jair fizeram errado, porque ele não precisava investigar a vida daquela mulher. Mas quando lhe trazem a notícia, dizem que ela era a mulher de Urias o Heteu, um homem de confiança de Davi. Ele não estava apenas cometendo um adultério, ele estava apunhalando pelas costas um amigo. Se não bastasse, trouxeram a mulher e diz a Bíblia que ele consuma o seu desejo. E agora, a mulher lhe manda um recado. Estou grávida. O que nós vamos fazer? Meu marido está na guerra. Daqui a pouco, a minha gravidez se torna notória e todos sabem que o meu marido não está em casa. E como é que eu vou fazer? E Davi, com a sua mente ágil, traça um plano para ocultar o pecado. Dá uma de um homem generoso, manda chamar Urias, a guerra, e disse: Urias, a guerra é tão pesada, a guerra é tão difícil, e você é um homem tão devotado, um homem tão fiel, eu acho que você deveria descansar um pouco, vai para sua casa, fica um tempo com a sua mulher. Ele não contava que Urias era um homem honrado, mais do que ele. E diz a Bíblia que Urias disse: olha, a arca está em tendas, Joabe, meu comandante, está lá no meio da batalha. Os meus companheiros de guerra estão lá no acesso da batalha. Como vive a tua alma, ó rei, eu não irei para casa. Davi traça um outro plano. Então fica aqui até amanhã. Amanhã eu vou te enviar de volta. Diz a Bíblia que Davi deu um banquete para o cidadão. Cumula-o de presentes. Embebeda-o, pensando que bêbado ele iria para sua casa e nem saberia o que teria acontecido. Mas não contava com a firmeza de Urias. Davi não pensa outra vez. Escreve uma carta. Diz o seguinte: um homem deve morrer, ele é Urias. Põe esse homem na frente da batalha, no lugar mais perigoso, vulnerável, para que ele seja morto. E com requinte de crueldade, ele entrega esta carta nas mãos da própria vítima, que deveria morrer. E Urias morre. E Joabe manda lhe avisar: olha, perdemos alguns homens, tivemos algumas baixas. Só para dizer uma coisa, também morreu Urias. E quando o mensageiro vai dar essa notícia para Davi, Davi, de uma maneira tão endurecida,
manda avisar o seguinte: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Um acidente de guerra, quem vai desconfiar? Está feito o serviço. Está feito o serviço. Para ocultar ainda mais o seu crime, chama Batseba. Agora você é viúvo, está desimpedido, eu vou me casar com você. Ainda sou um homem generoso que casa com a mulher de um soldado, uma mulher desamparada. Só que ele não contava com outra coisa, com a justiça de Deus. Isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Queridos irmãos, eu vou lhes dizer 3 frases que eu espero que vocês guardem. Primeira frase: o pecado vai levar você mais longe do que você quer ir. O pecado vai levar você mais longe do que você quer ir. Muita atenção com isso. Segunda frase: o pecado vai reter você mais tempo do que você quer ficar. Vou repetir. O pecado vai reter você mais tempo do que você quer ficar. Fique atento a isso. Terceira frase que eu quero que você guarde. O pecado vai lhe custar mais caro do que você quer pagar. O pecado vai lhe custar mais caro do que você quer pagar. Esse foi o primeiro fator dessa exaustão de Davi. O pecado deixa o homem exausto. Segunda causa que levou Davi à exaustão é que Davi agora tenta esconder o seu pecado. Meus irmãos, o pecado é tão, diz Paulo em Romanos capítulo 7, que o pecado é maligníssimo. Maligníssimo. Porque quando a pessoa comete o pecado, ela é levada a cometer um outro pecado para esconder o primeiro. E diz a Bíblia que de abismo em abismo a pessoa vai caindo. Diz Provérbios capítulo 28, verso 13, que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E diz a Bíblia que Davi ficou aproximadamente 1 ano escondendo esse pecado. 1 ano. Desde o momento em que ele teve a relação com Batseba, passaram-se 9 meses, o menino nasceu, até a visita do profeta Natã. Nesse tempo, Davi está no trono, atendendo, conversando, despachando, orientando, aconselhando, dando uma de moralista. Mas Deus sabia, e ele sabia, o pecado que ele estava vivendo. E ele chega a confessar no Salmo 32 que enquanto ele calou o seu pecado, diz as Escrituras que envelheceram os seus ossos pelo constante gemido dia e noite. E ele diz que a mão de Deus pesou sobre ele e o seu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha, pecado escondido, pecado não confessado adoece. Leva à exaustão, ao estresse, à doença emocional. Arruína com a sua vida, com a sua saúde, abala as suas emoções, destrói os seus relacionamentos. Há muitas pessoas hoje sem poder, sem autoridade, sem alegria, sem liberdade por causa do pecado. Deixa eu dar uma palavrinha para os nossos rapazes e moças. Filhos, levem uma vida pura. Levem uma vida pura. Moço crente, moça crente, precisa ter namoro santo, puro. Porque se vocês caíram no laço de viverem uma vida impura, escondendo do pai, da mãe, da igreja, seja quem for, o custo disso vai ser muito alto. O peso vai ser muito grande. As consequências vão ser desastrosas. Deixa eu dar uma palavra para os maridos e para as esposas. Cuidem da questão da fidelidade conjugal. Porque 1 minuto
ato de falta de vigilância pode destruir a sua paz, pode quebrar o seu relacionamento com Deus, pode pôr a perder a sua família, pode ser um desastre na sua vida, como foi na vida de Davi. Terceira razão para o estresse de Davi. Deus confronta o pecado de Davi através de Natã. Vejam vocês que Davi está mantendo as aparências. Tentando manter as aparências. Mas havia uma tonelada de culpa sobre a cabeça de Davi. Até o dia que Deus entendeu que era hora de confrontá-lo. E Natã chega para Davi, imagine você que não é simples confrontar um rei. No Novo Testamento você lembra lá que o precursor de Jesus foi confrontar um rei e perdeu a cabeça. Foi confrontar o pecado de Herodes e foi preso e degolado na prisão. Então a Bíblia diz que Natã deve ter certamente orado por aquele momento e pedido sabedoria para Deus, para aquele confronto. E diz a Bíblia que Natã chega para Davi com uma parábola. Davi, aqui na cidade tal, tinha 2 homens, um pobre e um rico. O rico tinha muitos bens, muitas reses, muitas ovelhas. E o pobre tinha apenas uma cordeirinha que ele comprara, criara com seus filhos, que dormia no seu colo, que era o xodó da família, que era o deleite da família, era realmente membro da família. Aconteceu, Davi, que esse fazendeiro um dia recebeu uma visita. E esse fazendeiro, em vez de ir lá e pegar uma das suas reses, ou um dos seus muitos cordeiros para fazer um churrasco para o seu amigo, ele vai lá na casa do pobre e pega a sua única cordeirinha que o pobre mantinha nos seus braços e matou essa cordeirinha para fazer um churrasco para o seu amigo. Diz a Bíblia que Davi se encoleriza e diz, este homem deve morrer. E Natã olha para ele e disse, Davi, tu és o homem. Tu és o homem. Sabe o que estava acontecendo? Meu querido irmão, Davi recebe uma palavra dura de Deus. Diz a Bíblia que Davi então diz, eu pequei contra Deus. E Natã diz, o Senhor já perdoou você, Davi, mas tem uma coisa que eu preciso lhe dizer. 2 coisas eu preciso lhe dizer. Primeiro, a espada nunca mais vai se apartar da sua casa. Você está perdoado, mas as consequências vão ficar. Você não vai para o inferno por causa desse pecado, porque você se arrependeu dele, mas não vai ficar sem um alto custo para a sua família. Segunda consequência, Davi, esse filho seu vai morrer por causa do seu pecado. Terceira coisa, Davi, o nome de Deus foi blasfemado por causa dessa atitude sua. Aí, irmãos, nós precisamos parar para pensar o seguinte. Às vezes você leva uma vida toda construindo um nome, um caráter. Se você não vigiar, o diabo pode, ou as suas fraquezas, ou a sua carne, pode levar tudo a perder num minuto, num instante. Aquilo que você levou anos e anos para construir. Eu concordo com Alan Peterson quando ele diz o seguinte, nenhum ser humano de são juízo levanta-se de manhã, abre a porta do quarto e diz, que dia lindo, está um dia oportuno para cometer um adultério. Ninguém faz isso. Seria uma loucura. No entanto, muitas pessoas começam o dia sem programar pecar e pecam. Porque se nós não vigiarmos a cada minuto, a cada instante, o perigo jaz à porta. E aquele confronto e aquela palavra provocou estresse em Davi. Mas vem o 4º motivo de estresse, a morte do filho. Diz a Bíblia que Davi, mesmo recebendo aquela palavra de Natã, diz a Bíblia que Davi ora, que Davi jejua, que Davi não come, que Davi se entristece durante 7 dias. 7 dias. Até o momento em que Deus cumpre a sua palavra e leva aquele filho.
Que tensão, que desgaste, que estresse, que dor. Que coisa enganosa é o pecado. Alguém já disse o seguinte, que o pecado é enganoso, porque o pecado parece doce ao paladar, mas ele tem um gosto amargo depois. Tem-se um minuto de prazer e uma vida de tormento. Porque Satanás é um enganador, é um farsário, ele promete prazer e paga com tristeza, ele promete vida e paga com a morte. Irmãos, não já pararam para pensar, por exemplo, a questão de drogas? O nome já diz droga. Quem é que em sã consciência tem dúvida de que droga é algo destruidor, que é nocivo, que pode acabar com a saúde, que pode afetar a mente, que pode trazer alienação dentro de casa? Mas quantas vezes, apesar de conhecer, de avisar, de alertar, de ver exemplos, ainda assim, alguém criado num lar estruturado, numa família cristã, onde recebeu o leite genuíno da palavra de Deus, ainda por fraqueza, por curiosidade, por influência, por isto, por aquilo, ainda é capaz de entrar por esse caminho de morte. Quem de nós tem dúvida que uma relação de adultério pode pôr a perder uma vida, um casamento, uma família? A Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que adultera com a mulher está fora de si e quer destruir a sua alma. E vice-versa. E, no entanto, as estatísticas, pelo menos americanas, eu não as tenho aqui do Brasil, são tão alarmantes, são tão chocantes, são tão perturbadoras, que nos deixam quase que transtornados. A última estatística que eu levantei sobre esse assunto em 2001, na realidade americana, 75% dos maridos e 63% das mulheres até os 40 anos de idade já tinham sido infiel ao seu cônjuge. Isso é um desastre. Isso é a caotização da família. E não é pelo fato, irmãos, de nós sermos crentes em Jesus Cristo, ou pelo fato de você ser até um líder cristão, que você está imune a esses perigos. Davi era um homem de Deus. E ele caiu. Há exemplos de sobra em nossa pátria, de tantos homens em quem tributávamos a mais alta confiança e que naufragaram. Cada um de nós precisa botar a boca no pó e pedir misericórdia a Deus e vigiar. Quinta razão, irmãos, de estresse em Davi. Está lá no capítulo 13, versos 11 a 15 deste livro lido, que foi o estupro e o incesto na casa de Davi. Diz a Bíblia que Aminon, primogênito de Davi, começa a nutrir um sentimento patológico, doentio pela sua meia-irmã Tamar, porque essa questão de poligamia gera essas excrescências, meio-irmão. E diz a Bíblia, então, que ao Aminon passa a se apaixonar por Tamar. E havia uma víbora na casa de Davi, chamada Jonadab, que deu um conselho maligno para Aminon. Aminon, estou te vendo triste, emagrecendo, o que está acontecendo com você, rapaz? E o Aminon abriu o coração para Jonadab e disse, não, eu estou apaixonado por Tamar. E diz a Bíblia que Jonadab disse para ele, não, você vai fazer o seguinte, finge-se de doente. Quando o seu pai for lhe visitar, peça ao seu pai para pedir a Tamar para ele te visitar e fazer uma comida especial, um prato especial, porque dela você vai receber esse cardápio especial. E quando ela vier lhe trazer esse cardápio especial, peça para todos se afastarem da casa e você fica sozinho com ela, você tem mais força do que ela. Quando ela entrar no quarto, você a força, você agarra e ela vai ser sua mulher. E diz a Bíblia que Aminon, adoecido por uma paixão infame, ele segue o conselho demoníaco de Jonadab. Parênteses, um conselho para os pais, para nós. Nós precisamos saber quem são os amigos de nossos filhos. Nós precisamos saber com quem os nossos filhos andam e quem andam, ou quem anda com eles. Nós precisamos saber quem frequenta a nossa casa ou que casa os nossos filhos frequentam.
Nós precisamos estar atentos quem é que está ensinando ou dando conselho aos nossos filhos, porque um conselho errado pode pôr uma vida a perder. Vocês se lembram que a tragédia da divisão do reino de Israel acontece por um conselho errado ao rei Roboão. Pois bem, o que acontece? Diz a Bíblia que Amnon segue esse conselho. E Amnon então pega a sua irmã e diz o seguinte para ela: ô Tamar, deita-te comigo. Ela disse: não se faz uma loucura dessa em Israel, meu irmão. Peça a mim ao meu pai que ele te dará. Mas não faça uma loucura dessa. E diz a Bíblia que Amnon não quis saber e pegou sua irmã, prevaleceu com a força e a subjugou e a possuiu para sentir náuseas por ela depois. E a enxotou de casa. Sabe o que aconteceu? Capítulo 13, verso 20. Diz que quando Tamar, que era irmã de Absalão, chegou em casa aviltada, envergonhada, humilhada, Absalão disse para ela: fica quieta, filha. Em outros termos, deixa esse cara comigo que eu acabo com ele. Eu vou matá-lo. O que é triste, que lá em 13, 21, capítulo 13, 21, diz que Davi só ficou irado quando soube deste fato. Mas não diz a Bíblia que Davi confrontou Amnon. Ele não confrontou Amnon. Davi não consolou Tamar. Ele apenas teve um ímpeto de ira e de raiva. Capítulo 13, versos 22 e 23, nos informa que 2 anos se passaram. E o clima estava tenso na casa do rei, na família do rei, e Davi não fez nada para resolver o problema. Sabe quem foi culpado? Davi. Por não ter cuidado da sua casa, por não ter intervido, por não ter confrontado os pecados de seus filhos. Meus irmãos, nós temos que pedir graça a Deus, porque muitas vezes, em nome do amor aos nossos filhos, nós não os confrontamos. E corremos o perigo de cair no pecado de Eli, que diz a Bíblia que amava mais os seus filhos do que a Deus, e por isso não os disciplinou, e diz a Bíblia que Deus os matou. Sexta razão de estresse para Davi, para chegar à exaustão. O ódio de Absalão por Amnon, está lá no capítulo 13, versos 22 e 23. Diz as Escrituras no verso 22, 13 e 22, que Absalão nutriu um sentimento de ódio por Amnon 2 anos. 2 anos! Por Amnon ter forçado a sua irmã Tamar. 2 anos. E agora sabe o que acontece? O que me preocupa, o que me deixa intrigado, é que todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia que Absalão estava tramando, estava para fazer uma loucura. Estava para matar o seu irmão Amnon. Isso corria boca pequena. Isso era do conhecimento geral. Mas Davi não toma medida, Davi não se acautela, Davi não interfere, Davi não confronta, Davi não fala nada. E Absalão lhe dá toda a dica. Que agora vai ter uma festa. E o Absalão faz questão de ir na casa do seu pai e diz: papai, eu vou dar uma festa e eu quero o senhor lá, eu quero todos os meus irmãos lá. E o Davi, não sei se por culpa, não sei se por omissão, não sei por que razão, diz: meu filho, eu não vou lá. Eu não vou lá. O clima talvez não está bom. E ele deu outra dica: papai, então vamos fazer uma coisa, eu quero que todos os meus irmãos estejam lá. O Amnon não pode faltar, papai. E o Davi, sabendo do risco, sabendo do perigo, não tomou nenhuma medida, nem para confrontar Absalão, nem para alertar Amnon, nem para evitar aquela tragédia. E quando Absalão
trama, planeja e executa o assassinato do seu irmão. A notícia chega para Davi meia torta, meia desconcertada, como se todos os filhos de Davi tivessem morrido. E essa mesma serpente que incitara Aminon a estuprar sua irmã Tamar, é o mesmo homem que vai dizer para Davi o seguinte, lá no capítulo 13, 32. Não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Preste atenção agora. Pois assim já o revelavam as afeições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Pois assim já o revelavam as afeições de Absalão, há mais de 2 anos, Davi. Ô Davi, você não viu, Davi? Você não leu na cara do seu filho, Davi, que ele ia matar o Aminon, não, Davi? Davi não fez nada. A família dele está indo por água abaixo, tragédia acontecendo, e ele não toma nenhuma medida. Meus irmãos, isso produz estresse. Isso produz estresse. Queridos pais, nós precisamos pedir graça a Deus para educar os nossos filhos. É certo que só Deus converte o coração, é certo que só o Espírito Santo pode mudar o coração. Mas cabe a nós exortá-los, confrontá-los e corrigi-los. Pode até ser o fato de um filho não querer aceitar a exortação do pai, da mãe, não querer seguir o conselho do pai e da mãe, se rebelar contra a orientação do pai e da mãe. Mas os pais não podem deixar de confrontar os seus filhos, como fez Davi. Vem então a 7ª razão do estresse do Davi. Absalão mata Aminon. Absalão disse para Tamar lá no começo, fica quieta, minha irmã, porque eu vou acabar com ele, em outros termos. 2 anos se passam. Ele planeja, ele executa a morte do seu irmão. O que é interessante, que eu chego às 2 conclusões. Ou Davi era um pai alienado, ou Davi era um pai omisso. Porque todo mundo sabia e ele não queria admitir. Ou ele era alienado para não entender nada, que todo mundo entendia, só ele que não entendia, só ele que não via, só ele que não percebia. Ou então ele era omisso por saber e não tomar nenhuma medida. Em outros termos, querido irmão, estava acontecendo a palavra de Natã. A espada não vai se apartar da sua casa, Davi. O pecado dos pais provoca uma grande tragédia na vida dos próprios filhos. 8ª razão de estresse. Absalão foge, capítulo 13, versos 34 e 37. Para onde Absalão foi? Para a casa dos parentes de Batseba. Os parentes de Batseba sabiam que Davi não era aquilo que parecia ser. Talvez ali para alimentar mais o ódio. Mas diz a Bíblia que Absalão ficou lá, escondido de seu pai, porque o seu pai o perseguia. E aqui está uma coisa que Absalão não entendia. Por que o Aminon estuprou a minha irmã, a filha do próprio rei? E ele só ficou irado e não falou uma palavra sequer. Não chamou, não confrontou, não perseguiu, não fez nada. Agora, para cima de mim, ele persegue. 3 anos perseguindo. 3 anos fora de Israel. 3 anos no asilo político fora do seu território. Mas agora, queridos irmãos, acontece um fato interessante. 14, 28. Capítulo 14, verso 28. Há uma intercessão por parte de Joabe, usando uma mulher, uma história muito interessante, para dizer para o rei o seguinte: olha, rei, um filho já morreu. O senhor vai perder o outro agora? Não tem sentido isso, rei. Não tem sentido você continuar perseguindo o seu filho para... Você quer matá-lo? Você já perdeu um, vai perder outro? Aí então Davi dá a seguinte proposta: pode mandar trazer o Absalão para Jerusalém, mas eu não quero ver a cara dele não.
Eu não quero ver a cara dele, eu não quero ver o rosto dele. Ele está impedido, proibido de ver a face do rei. 2 anos em Jerusalém, agora se passa. 2 anos. 3 anos fora, mais 2 anos em Jerusalém. Davi não quer perdoar o filho. Olha a incoerência de Davi, ele ama Absalão, mas não quer perdoá-lo. Davi era contraditório nesse sentido. Sabe o que acontece? Diz a Bíblia em 14:29 que Absalão está querendo reconciliação. No versículo 14, capítulo 14, verso 32, Absalão está arrependido e busca a solução do problema. E então ele manda Joabe dar um recado para o pai dele. Olha, se eu tenho alguma culpa, que meu pai me mate, mas eu quero falar com ele, eu quero ver o meu pai, eu não aguento mais este silêncio do meu pai, essa ausência do meu pai. Eu prefiro que ele me mate, mas que ele fale comigo, que ele converse comigo. Há pais que falham nesse sentido, de cortar a comunicação com os filhos, de não conversar com os filhos. Mesmo que seja para dar uma bronca, mesmo que seja para brigar, mesmo que seja para exortar duramente. Depois que Absalão mandou esse recado, eu prefiro que meu pai me mate, mas que ele fale comigo. Davi resolveu receber o filho. Depois de 5 anos. 3 anos fora, 2 anos em Jerusalém. 5 anos haviam se passado. O Absalão chega, que clima tenso, que clima pesado. E diz a Bíblia que quando o Absalão chegou, Davi lhe deu um beijo muito fajuta no rosto, que não falou nem uma palavra com ele. Não deu um abraço, não falou nada, não conversou nada, não exortou nada, não ouviu nada. Que tempo que ele perdeu. Se Davi tivesse chamado seu filho e disse, filho, vem cá. Ora, filho, eu preciso de uma coisa para você. Essa tragédia está desabando na nossa casa. O culpado sou eu, filho. Eu pequei lá atrás, filho. Eu fiz aquilo que era mal aos olhos do meu Deus, meu filho. E Deus me deu uma sentença dizendo que a espada não se apartaria da minha casa, meu filho. Eu estou errado, filho. Eu sou culpado, filho. Me perdoe, meu filho. Me perdoe. Se Davi fizesse isso que devia ter feito, certamente Absalão teria também pedido perdão para o seu pai, teria abraçado o seu pai, teria tido ali um conserto, uma aliança, um novo começo para aquela família. Queridos irmãos, não pode reinar na família orgulho. Não pode. É impossível, irmãos, que um pai, um filho, que uma mãe, uma filha, dentro de casa fiquem sem conversar um com o outro. É inconcebível que marido e mulher fiquem sem conversar um com o outro dentro de casa. Com mágoa, com ressentimentos. Nona razão, a penúltima. A quebra de relacionamento com seu filho. Veja você que depois de 5 anos, Davi não conversa com Absalão. Dá um beijo por desencargo de consciência. Diz a Bíblia que o Absalão saiu dali imediatamente para conspirar contra o seu pai, como inimigo dele. Talvez ali Davi perdeu a última chance e oportunidade de ganhar o seu filho. Diz a Bíblia que o Absalão saiu da presença do rei e ia para as praças, logo para a porta de entrada, onde as pessoas chegavam e diziam o seguinte, o que você está vindo fazer aqui? Qual é a sua causa? E então Absalão dizia para as pessoas, se tivesse alguém que se interessasse por vocês, quem dera eu estivesse aí, e eu julgaria a causa de vocês com justiça. E diz a Bíblia que assim Absalão ia furtando o coração do povo. Daqui a pouco, Absalão trai Davi, rouba o coração do povo, quer matar o pai, quer tomar o trono do pai. E diz a Bíblia que agora Davi tem que fugir de Jerusalém, já velho, já cansado, e ele está fugindo à noite, desesperado, e ele chega às margens do Jordão, exausto.
Mas não foi apenas uma exaustão de algumas horas de caminhada, não. Mas de anos e anos de pecado, de coisas mal resolvidas da família. Quando a família vai se transformando num campo de guerra, isso produz uma grande tensão. Uma grande tensão. No último lugar, irmãos, no último lugar, Absalão toma o trono de seu pai temporariamente e morre. 16, 14, estavam exaustos, fugindo. Por que estava exausto? Infidelidade, desobediência, pecado escondido, morte, estupro, assassinato, separação, conspiração, fuga. E todo esse misto de sentimentos leva Davi à exaustão. Por providência divina, Absalão não mata seu pai. Por providência divina, Absalão não toma o trono definitivamente de seu pai. Por providência divina, uma tragédia sanguinária não acontece em Israel. Mas quando Davi tem aquela vitória, que vitória amarga. Tem graça isso? Você tem uma vitória e perder um filho? Tem graça isso, um pai lutar contra o próprio filho como seu inimigo? E diz a Bíblia que naquela empreitada, Absalão morreu, traspassado pela espada do general de Davi. Quando dão a notícia para Davi, Davi cai em prantos. Meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. E ele chora, e ele chora, e ele chora, e ele chora. Mas Davi está chorando na hora errada, diante das pessoas erradas. Porque ele amava o seu filho, mas nunca disse isso para ele. Quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos de falar para as pessoas que nós as amamos? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de olhar nos olhos de alguém e dizer, meu irmão, minha irmã, você é importante para a minha vida. Depois, mandam flores. Mas aí é tarde. Eu quero encorajar os pais e as mães aqui, em nome de Jesus. Demonstre amor pelos seus filhos. Falem para os seus filhos o quanto eles são importantes para vocês. Se puderem ainda, peguem os seus filhos no colo. Para que não tenham que chorar como Davi chorou. Eu quero terminar. Cuidado para você não perder os seus filhos enquanto busca sucesso. A Bíblia diz que Davi era um rei de grande grandeza. Lemos na Bíblia que Davi não só amava os seus filhos, mas lhe dava privilégios. Eles eram ministros de Davi. Eram ministros de Davi. Davi lhes dava grandes cargos, grandes favores, mas não lhes dava tempo. Papai e mamãe, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Se você, papai e mamãe, está tão ocupado que não tem nenhum tempo para os seus filhos, eu vou lhe dizer que vocês estão ocupados demais. O maior tesouro que Deus pôs na nossa vida não são bens materiais, são os nossos filhos. Eles são herança de Deus. Outra palavra de aplicação. Cuidado para não destruir a sua casa entregando-se ao pecado. Fuja do pecado. Ele é maligníssimo. Não compensa você ter um minuto, uma hora, um dia de prazer e perder a sua família. Se Davi pudesse parar para refletir o custo que foi o adultério dele com Batseba, certamente jamais ele teria adulterado com Batseba. Terceira e última exortação, cuidado para que o diálogo não morra dentro da sua casa.
Davi perdeu a sua família porque não teve capacidade de dialogar, de conversar, de confrontar. Mas o que é maravilhoso é que Deus restaurou Davi. Mas Davi foi um homem marcado e com muita dor. Deus restaurou Davi, mas ele sofreu muito. Eu quero dizer para você, pai, mãe, filho, para mim, para nós, que há esperança para nós. Há esperança para nós. Deus tem um projeto glorioso para a nossa família. Nós não podemos abrir mão da nossa família. Nós não podemos abrir mão de andar com Deus todo dia e vigiar. Para que Deus nos poupe de tragédias, de quedas, de deslizes, de fracassos. Para que Deus poupe os nossos filhos que estão vivendo em dias tão perigosos. Para que Deus os guarde, para que Deus gere temor no coração dos nossos filhos, porque nós não podemos acompanhá-los 24 horas por dia. Só o temor de Deus pode livrá-los. Nós, pais e mães, precisamos criar, na verdade, uma cruzada de oração, de intercessão pelos nossos filhos, para que Deus os guarde, para que Deus os livre, para que Deus os salve. Para que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero orar com vocês. Curva sua fronte, por favor. Eu não sei exatamente como anda a sua casa. Todos os meandros, todas as tensões, todas as lutas. Talvez algumas não compartilhadas. Talvez você que está aqui hoje precisa tomar decisões imediatas, urgentíssimas, para evitar uma tragédia na sua vida, na sua família. Talvez alguém aqui hoje precisando de procurar o filho, a filha, para uma conversa, para um confronto. Talvez aqui alguém precisando de pedir perdão para os filhos, para os pais, para o cônjuge. Deus ama a família e quer restaurá-la. E nós não podemos permitir, como Davi permitiu, que a situação fosse se desintegrando diante dos seus olhos, sem ele intervir. Que Deus nos livre disso. Amado Deus, tu amas a tua igreja. Ela é tua. São ovelhas do teu pasto. É o teu povo. Por quem Jesus Cristo morreu. Mas nós estamos aqui como igreja, como família, te pedindo misericórdia. Para as nossas casas, para os nossos lares. Meu Deus, nós vivemos dias maus, dias perigosos, dias furiosos. É a fúria do inferno. É a sedução do mundo. É a malignidade do pecado. São as ciladas do diabo. São as fraquezas da nossa carne. São as seduções múltiplas desse esquema chamado mundo. Tem misericórdia, Deus, das nossas famílias. Para que nenhum pereça. Para que não haja dentro de casa um abismo. Para que não haja uma guerra declarada dentro da casa, dentro da família. Para que não haja pais e filhos brigados, estremecidos. Para que não haja marido e mulher magoados, estremecidos.
Deus, se há alguém aqui nesta noite precisando de um toque teu, de um milagre, de libertação, de restauração, de cura das memórias, de cura da alma, para ter a capacidade de perdoar, de pedir perdão, de restaurar o que está quebrado, o que está roto, meu Deus, em nome de Jesus, manifesta-te a nós. Nós não estamos pregando um ídolo, nós estamos pregando sobre o Deus vivo. O Deus que age, o Deus que intervém, o Deus que opera maravilhas e milagres. Deus, age no meio do teu povo, por amor do teu nome. E resgata vidas, Senhor. Resgata famílias, restaura os lares. Senhor, há lares sem alegria. Há lares, meu Deus, em que o diálogo morreu, em que a alegria foi embora. Em que muitas vezes há acusações, palavras duras, silêncio pesado. Tem misericórdia, Deus, rompe essas coisas. E devolve às famílias a alegria, meu Deus, a alegria do lar, a alegria de cada família dessa igreja, ser uma igreja viva para o Deus vivo. Nós entregamos o teu povo nas tuas mãos. Confiamos na tua graça, no teu poder e na tua intervenção. Se alguém aqui, Deus, ou alguém da nossa casa, da nossa família, Senhor, preso, acorrentado ao pecado, ao vício, meu Deus, tu tens poder de quebrar essas amarras, essas algemas. Oramos, Deus, pelos filhos desta igreja que estão afastados, que estão desviados. Meu Deus, que estão hoje com o coração frio, gelado, sem compromisso com o Evangelho. Deus, tem misericórdia, traz-os de volta. Toca no coração do pródigo, onde estiver agora, Senhor. Traz de volta a tua casa, por amor do teu nome. Dá-nos alegria, Deus, de ver cumprida em nós a promessa da tua palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aguardamos esse dia, Senhor. Oramos para que seja breve, para nossa alegria e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.